É o Corujão que está no ar, episódio número 5. Mão cheia. Já estamos no 5 e com áudio novo. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Pô, se sem áudio o pessoal tava gostando, acho que agora com áudio eles vão gostar mais, né? Tomara. É isso. Estamos nesse momento no Rafael Oliveira Futebol. Exatamente. Mas também teremos um Bertozzi pelo mundo, o assunto todo mundo odeia o Leipzig. Por que todo mundo odeia o Leipzig? Teremos também transferências, não necessariamente alternativas, mas que não chamaram tanta atenção, não fazem parte daquela lista das maiores transferências da história, as últimas que aconteceram. Aliás, está de volta, né? Voltei. É verdade, semana passada. Mas participou diretamente da Alemanha. Participei. É isso. Meu, caro demais. E o euro não colabora. Não tem condição. É, o momento não tá ajudando. Vocês viram aquelas lojas que eu entrei lá? Não tem condição. Poxa, uma camisa 70, 80, 100, 110 euros, aquelas italianas. Ah, tá difícil. 500 e poucos reais, não dá. Mas daquela loja em Munique e aquela lá em Verona, que paraíso aquilo. É verdade. Meu Deus do céu. Assistam os episódios anteriores do Corujão pra sim. pra entender. Previously, no Corujão. E no Descamisados, o canal do Alex, a gente tem hoje camisas sul-americanas. Por quê? Semana que começa a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, então você vai ver diferentes camisas de times da América do Sul. Mas estamos aqui no canal do Rafa para falar sobre, Rafa, Brexit, não é isso? Eles não querem isso. camisas sul-americanas andando por Londres. Não. Aliás, nem as europeias, inclusive, que não sejam as britânicas. Primeiro lugar, aquele convite tradicional, né? Sim. Se inscreva, no canal, curta, entre nos Qual 4 que é? canais, Ative o sininho, sininho, participe. Não sei dessas coisas ainda. Eu tô Mas é aprendendo. importante, o pessoal participa, o pessoal sempre dá essa moral. Surgiram assuntos aí também embaixo, a gente está sempre de olho. E vamos falar sobre o Brexit, porque a última semana, né, a sexta-feira da semana passada foi, para você que está vendo agora, na semana do lançamento dessa edição, foi a data oficial do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. E claro que muita gente até pergunta qual vai ser o impacto disso para o futebol, o que isso muda na Premier League, e por enquanto é muito do lado da especulação, muito do lado do debate mesmo, e é um debate muito importante e muito rico, porque é muito contraditório. O Brexit como um todo, né, porque numa era de tanta globalização, de um mundo cada vez com menos fronteiras, o isolacionismo já é contraditório por si só, mas a ideia é nem entrar nesse aspecto político, embora a gente possa falar sobre isso também, mas falar sobre esse lado do futebol. Então acho que tem vários lados para a gente começar, fiquem à O vontade. primeiro ponto, né, Rafa, é que assim, as pessoas têm uma ideia de que amanhã todos os jogadores não britânicos vão embora da Premier League e vão ser enxotados de lá. Primeiro que assim, quem tá lá tá garantido, né? Até porque lá não funciona com limite de estrangeiros, tem a questão de obter o visto de trabalho. A questão é que hoje o jogador, por exemplo, sul-americano que não tem o passaporte europeu tem que passar por esse processo. Teoricamente, todos teriam que passar por esse processo agora, os não britânicos. Só que o que a Premier League quer? Ele quer um caminho fácil, a gente pode, facilitar esse processo. Só que Ignora o Brexit, finge que pro futebol continua a mesma coisa. A gente vai facilitar o visto de trabalho, só que aí o que é fake quero uma contrapartida, né? Por exemplo, hoje você já tem 8 jogadores que têm que ser formados no país, né? 4 no próprio clube. Por que não aumentar isso aí? 12. 12 de um elenco de 25 tem que ser formados aqui. Então, mas é uma discussão difícil, né? Porque os elencos hoje já são muito recheados, né? Sem necessariamente entrar no debate político. Mas que é bom também. E é necessário para entender o que está acontecendo, né? Então vamos entrar no debate político. Entremos. Há uma onda de isolacionismo, Sim. para usar o termo que você mesmo utilizou, Rafa, no mundo hoje. Então, quando a gente vê o discurso do Donald Trump, quando a gente vê a extrema-direita no Brasil, quando a gente vê o que aconteceu nesses últimos anos. O seu querido leste europeu também. Na Hungria, na Itália e o Brexit. Há uma onda contra o fluxo de populações. Isso me parece evidente a todos. Acho que isso começa, até desculpa interromper, mas começa com uma certa perda da credibilidade da política tradicional e a tentativa de embarcar em certas alternativas que surgem. Exatamente. Só que em vários momentos indo para lá dos extremos, né? Exatamente. Então, assim, há essa onda no mundo e, inevitavelmente, o esporte é atingido. Porém, o futebol, quando a gente analisa esse aspecto social, político, geopolítico, o futebol muitas vezes ignora o que acontece ou cria suas próprias regras. Então, para citar casos óbvios aí, fáceis, a Austrália joga na Ásia, Israel joga na Europa, e aí por motivos diferentes. Claro. A Austrália joga porque ela quer uma
um nível de competição melhor. Motivos técnicos. Israel joga por motivos políticos. E a Austrália participa do Eurovision também, é importante. A Austrália é o grande coringa do participar da mundo. Copa América esse ano também. no futebol. Por que eu tô falando sobre isso? Porque essa ideia de ignora o Brexit e criemos a nossa própria União Europeia do futebol é algo absolutamente viável que na prática já acontece de outras maneiras em outros lugares do mundo. Então, Só acho é que uma um grande caminho. hipocrisia. Exatamente. Né? Porque se você é contra essa circulação de pessoas, essa fronteira aberta, você abrir isso para o futebol é uma grande contradição. Porque nesse momento o que importa pro futebol é a circulação. Porque é isso, dinheiro. porque aí não, vamos proteger o futebol e no futebol pode vir quem quiser. Mas o cientista, o operário, quer dizer, precisa ir de diferentes classes sociais e tal. Aí qual que é a diferença, né? Só porque eles são fundamentais para a indústria e os outros não são? E acho que, assim, falando sobre a Premier League, né, hoje a Premier League é um exemplo de liga global, em dois sentidos. Na quantidade de jogadores de diferentes nacionalidades atuando ali, a importância deles para que a liga tenha ficado tão forte, e também na penetração da liga no mundo inteiro. Então ela é uma liga global em todos os sentidos. Isso vai trazer um impacto, porque mesmo que não seja um impacto imediato, como o Léo explicou, não vai acabar todo mundo agora, expulsa todo mundo que foi europeu, não é assim. Mas isso vai trazer um impacto pelo menos em alguns anos. Eu acho até que existe esse debate sobre se isso vai enfraquecer ou pode enfraquecer esse poder global da Premier League. Eu não acho que isso vai acontecer imediatamente. A liga hoje está muito consolidada, mas dependendo, porque aí entrando no ponto do limite de estrangeiros, né? A Premier League não trabalha com limite de estrangeiros como outras ligas. Ela tem na sua inscrição o número de jogadores formados no país. São 8 de 25. Isso porque os jogadores de base nem precisam fazer parte desses inscritos. Então é teoricamente muito fácil, né, você preencher essa cota. A FA tem esse projeto de desenvolvimento da base e a base deu passos importantes nos últimos anos para qualificar e para projetar e revelar melhores jogadores. Isso tem acontecido com o passar dos anos. Então, é algo que já está em andamento e que naturalmente tem alguns passos a mais. Um desses passos seria aumenta o espaço para os jogadores locais. Só que isso tende a acontecer naturalmente, porque para mim o maior impacto do Brexit está em alguns anos pela questão de não poder contratar menores de 18 anos. Porque os menores de 18 anos que são contratados pelos clubes ingleses, eles vão passar 3 anos jogando no país e eles vão se enquadrar como locais, eles não contam como estrangeiros. E aí, por exemplo, se pegar um caso, o Fábregas, por exemplo, chegou cedo. Ele virou um jogador com a carreira consolidada na Inglaterra, não sendo inglês, mas não sendo considerado um estrangeiro, formado ali. Bellerin, por exemplo. Vários, são muitos. A Inglaterra hoje contrata muito sub-18, mas a partir do momento em que o Brexit entra em vigor, você deixa de poder contratar menores de 18 anos, que não sejam britânicos. Fora outros desdobramentos possíveis, né? A própria eventual saída da Escócia, que já é um outro desdobramento, porque a Escócia foi contrária ao Brexit. Tem os britânicos sendo estrangeiros em outros campeonatos. Por exemplo, a situação do Bale, como é que fica? É galês, né? Verdade. Hoje ele não é um jogador da comunidade europeia mais, né? Como é que vai ficar isso no futuro? Vai ter uma permissão nos outros países para esses caras serem considerados europeus ou não? Né? Então é bastante o complexo. futebol criar a sua própria regra. Até uma curiosidade estatística, o CIES Football Observatory, que é aquele centro de estudos do futebol baseado na Suíça, que divulga estudos semanais espetaculares e mensais ainda mais profundos, ele divulga anualmente um estudo o fluxo de migração no futebol. E aí são aqueles estudos que sempre apontam o Brasil como um país que mais tem jogadores atuando em todo o mundo. No conceito deles estatístico, o jogador não é estrangeiro, por exemplo, um inglês que atue entre 15 e 21 anos, pelo menos 3 em um clube de fora. Ele tem parte da sua formação em um clube de fora. Que é o conceito da UEFA. Né? Exato. Ele não é considerado estrangeiro. Né? Na questão da formação. Né? Então, para entender como é um tema muito complexo. Por isso que eu acho que não precisa aumentar o limite ou o pré-requisito, porque naturalmente ele vai mudar. Em 3, 4, 5 anos, você já não vai ter mais formado aqueles jogadores estrangeiros locais. Porque estrangeiros locais, acho que deu para ficar claro diante do que tinha sido a explicação anterior. Então, isso já vai acontecer naturalmente. Esses caras que vão cumprir a cota, eles necessariamente, obrigatoriamente, já serão os britânicos. Então, automaticamente, já vai existir um espaço a mais. E também não sei se é isso que vai fazer a Inglaterra dar mais espaço aos jogadores locais. É muito mais uma questão de formar melhor e de subir melhor aquele obstáculo que falta para a Inglaterra, que tem melhorado, que é o sub-21.
O Sub-17 tem sido forte, Sub-19, Sub-20, mas depois a barreira 20-23 anos é onde tem uma lacuna. E só para colocar um pouquinho da questão dessa meio que hipocrisia, né? A gente falou da Itália também, como teve uma onda de extrema-direita anti-imigração muito forte. Só que aprovaram uma lei recentemente que é a lei da volta dos cérebros. Quer dizer, o cara que esteve fora do país por 2 anos, ele volta com uma carga tributária menor. A Itália conseguiu trazer o De Ligt muito nisso, né? O salário dele ficou mais acessível. A Juventus aproveitou muito isso com o Rabiot, com o Ramsey, com o próprio De Ligt, a Fiorentina com o Ribéry. Então, no final das contas, assim, a sociedade não quer o estrangeiro, mas o jogador de futebol, beleza, esse aí tranquilo, desse aí eu gosto. Né? Escuta, falando na Inglaterra ainda, nós falamos semana passada, alguém quer falar do VAR desse final de semana? A gente falou semana passada e esse fim de semana foi bem confuso, acho né? que piorou um pouco, né? Depois do Tottenham City. Mas acho que o debate é aquele, o debate segue valendo. Não muda o que a gente falou semana passada, né? Segue Aliás, Corujão 4, a playlist, é só entrar nos nossos canais que tem a playlist com todos os episódios. É isso. Não, eu tô pensando se tem algum ponto que faltou a gente abordar aí nessa história em relação ao Brexit. do Brexit. Eu acho que, assim, como você disse no início, ainda é tudo muito especulação. Ninguém sabe como as coisas vão acontecer, e aí não é nem apenas no esporte. Né? O próprio relacionamento entre os britânicos, entre as ilhas. Você tem casos extremos como a fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. Exatamente. Então, assim, tudo ainda é muito obscuro. Eu vi poucas certezas. Eu vi um meme genial, né, da Europa falando pro Reino Unido, falando, fique, juntos somos mais fortes. Aí eles, não. Aí eles viram pra Escócia, fique, juntos somos mais fortes. Porque tem a questão agora da regulamentação, porque o país mudou, né? Exato. Mudou tudo. Você precisa regulamentar tudo isso. E a ideia da Premier League pelo amor de Deus, não mexe no futebol. Não mexe no meu queijo. Né? Você quer mexer no dia a dia, mas te coloca a política aqui, mas tira o futebol. E aí eu acho que para chegar a uma conclusão, a minha impressão é essa, de que a Premier League vai dar um jeito, assim como o futebol, o FIFA, todas as outras entidades dão, de deixar a decisão política de lado e beneficiar o que já está sendo feito. A Premier League não vai prejudicar o seu campeonato por conta do Brexit. Assim como as 4 nações, né, elas são independentes no futebol, por exemplo, né? No rugby, quase todas, tem as Irlandas e tal, mas tem um funcionamento paralelo dentro do futebol, né? Então, e é importante lembrar também, né? Como a Inglaterra não trabalha com o mesmo conceito do extracomunitário de outros países, não é que seja impossível você contratar, você vai continuar tendo a possibilidade e até uma facilidade para contratar os destaques de outros países. Como você falou, só vai afetar mesmo o menor de 18. Isso. Por isso que eu acho que é uma mudança que vai afetar a Premier League mais para frente do que agora. Porque os jogadores de seleção, seja de qualquer lugar, ele vai continuar ganhando visto de trabalho por atingir aquela pontuação pré-estabelecida. Talvez o que pode acontecer seja até uma abertura maior de portas para a entrada de brasileiros, de sul-americanos, que agora é igual. Né? Antes a Inglaterra olhava para os europeus e falava, aqui é um contrato sem problema. No Brasil, na Argentina, você já tinha aquela coisa. Será que vai conseguir o visto? Será que ele jogou X% de vezes pela seleção nos últimos tempos? Mesmo os africanos, muitos deles com passaporte europeu. Também. Né? Isso depende também da posição dos países no ranking da FIFA. Né? Então tem vários elementos aí para você conseguir o visto de trabalho. As grandes contratações vão continuar acontecendo da mesma forma. O que muda é um pouco mais abaixo. Então tá, vamos. Acabou o campeonato? Não, isso aí nem é. Isso aí pode ser um tema para a próxima. A discussão são os números. Quando vai ser campeão? Eu vi um dado incrível hoje. Se o Liverpool tivesse estreado em outubro, ele já seria líder. Em agosto e setembro ele fez 7 jogos e ganhou 7, 21 pontos. Você tira 21 pontos, o Liverpool ainda é líder. Ele é o líder. Incrível. É isso, então, Rafael Oliveira Futebol. É isso. Todos os links estão aqui embaixo. Se inscreve aí, curta o vídeo e ative o sininho. Se inscreva em todos os canais. E deixe seus comentários também, depois no Bertozzi pelo mundo, para falar muito Siga navegando. Vamos falar do ódio alemão pelo Leipzig. E transferências um pouco mais alternativas dessa janela de transferência. E as camisas dos times sul-americanos, porque nós estamos na semana de Libertadores, certo? Certíssimo. Valeu!